Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos da PIB de Mogi Guaçu. Uma alegria poder nessa manhã nos encontrarmos nesse canal aqui e para darmos continuidade, sequência no nosso estudo, no ensino da Palavra de Deus sobre o panorama do Antigo Testamento, dando sequência nessa série de estudos. Graças a Deus por você estar aqui conosco nessa manhã. É a misericórdia de Deus nos proporcionando esse privilégio, esse momento em especial de juntos podermos estar meditando na palavra do Senhor nessa manhã. Deus permitindo, não será diferente. Convido você então a pegar sua Bíblia, sua revista, para nós darmos sequência aqui no estudo dessa manhã, olhando para um novo livro do Antigo Testamento. Enquanto você se prepara aí, se já não fez, convido todos para nós orarmos a Deus nesse momento, pedirmos orientação e sabedoria dEle. Então feche seus olhos e oremos a Deus. Querido Deus, amado Pai, nessa manhã que é fruto da Tua misericórdia, da Tua graça em nossas vidas, nós Te adoramos, ó Deus, pelo Deus Criador, Provedor, Sustentador que Tu és. Queremos agradecê-lo, ó Pai, pelo dia do Senhor, agradecê-lo pela semana que se findou e essa nova que se inicia, ó Deus, fruto da Tua permissão, da Tua graça, do Teu amor para conosco. Pedir, ó Deus, sabedoria do Senhor, orientação do Teu Espírito. Pedir, ó Pai, que nos ajude, ó Deus, a assimilar, compreender, entender a Tua Palavra por meio da Escritura Sagrada, por meio desse ensino nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos auxilie, nos dê luz, traga luz à nossa mente, abra o nosso coração, os nossos olhos espirituais estejam abertos, ó Deus, para contemplar, enxergar as maravilhas da Tua lei. Abençoa meus irmãos, abençoe a nós todos nessa manhã. Pedimos agradecidos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa manhã, o próximo livro que nós iremos meditar é o livro do profeta Oséias. Tendo passado já pelo profeta Isaías, depois pelo profeta Jeremias e as suas lamentações, hoje chegamos ao terceiro profeta maior dentro do registro bíblico, o profeta Ezequiel. Esse é o nosso estudo. Iremos meditar nesse difícil livro que é o livro do profeta Ezequiel. É um livro dos mais difíceis do Antigo Testamento, escritores afirmam. Para nosso início de conversa, nós veremos logo de início a visão panorâmica desse livro. A visão panorâmica do livro de Ezequiel. Nós veremos algumas informações básicas aí a respeito dele. O autor, eu inverto a ordem da letra A pela letra B, o autor do livro de Ezequiel é o profeta Ezequiel. É o livro que leva o seu nome, não diferente dos demais. Ezequiel, que era um sacerdote, pertencia a uma família sacerdotal e também profeta. Nós veremos mais sobre isso à frente. Então, o autor é Ezequiel. Esse livro foi escrito entre 592 a 570 a.C. Portanto, Ezequiel profetizou há cerca de 22 anos. 22, 23 anos durou o ministério profético de Ezequiel. O local que foi escrito esse livro. O livro de Ezequiel foi escrito na Babilônia, durante o exílio babilônico do povo judeu.
Ezequiel se encontrava lá na Babilônia, juntamente com mais 10.000 judeus, que foram levados pelo rei Nabucodonosor. O alvo, os destinatários do livro de Ezequiel. A quem Ezequiel se dirigiu? O povo de Israel no exílio babilônico. Estes são os seus destinatários deste livro. O alvo do livro de Ezequiel, portanto, é o povo de Israel que se encontrava cativo, exilado na Babilônia. O versículo-chave, o estudo nos traz capítulo 3 de Ezequiel, versos 17 ao 19. Poderia ser citado tantos outros como textos-chave, mas vamos ler Ezequiel 3, verso 17 até o 19, que nos diz assim: Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, e nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade. Mas você estará livre dessa culpa. Palavra-chave no livro de Ezequiel é a expressão filho do homem. Nós veremos no decorrer do estudo que essa expressão filho do homem, a qual Deus usa para se referir ao profeta Ezequiel, ela é usada mais de 60 vezes durante todo o livro. Então essa é a palavra-chave, filho do homem. Na sequência, nós veremos o esboço do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte, que precede a queda de Jerusalém, e a segunda parte, que ocorre depois da queda, da destruição de Jerusalém. Sendo que a primeira parte é dividida em três grandes partes. Vida e chamado de Ezequiel, as profecias contra Jerusalém e as profecias contra as nações. E a segunda parte, nós vemos a salvação de Israel e o futuro de Israel. Eu gostaria de ler, destacando aqui a vida e o chamado de Ezequiel, para nós olharmos para o capítulo 1 e lermos os versos 1 até o verso 3. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus, ou seja, Babilônia. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele, sobre Ezequiel. Agora capítulo 2, versículo 1. Deus disse a Ezequiel, ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. Verso 3. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem eu vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Até aqui. Aqui nós vemos o chamado de Deus para Ezequiel desenvolver o seu ministério profético. Ele estava ali, junto às margens do rio Quebar, junto à terra dos caldeus, durante o exílio do rei Joaquim. Foi nesse tempo que a palavra do Senhor veio a Ezequiel. Então, aqui nós vemos o chamado de Ezequiel.
Mais à frente nós falaremos mais sobre a sua vida e o seu chamado em especial. Próximo slide, nós vemos Ezequiel numa sentença. Como podemos resumir ou sintetizar o livro de Ezequiel em apenas uma única sentença? O profeta Ezequiel, ele mostra por meio de visões, de profecias escatológicas, por meio de simbologias, por meio de parábolas, através da sua pregação e através da sua experiência pessoal, que Deus deseja santidade e humildade do seu povo. É assim, é através dessas visões, através de alegorias, através de parábolas, através de símbolos, através de profecias escatológicas, que Ezequiel profetiza ao povo de Deus que Deus deseja a sua santidade e a humildade do seu povo. É assim que nós podemos sintetizar, resumir numa sentença o livro de Ezequiel. Próximo slide, nós veremos quem foi Ezequiel. Agora vamos ver mais sobre a sua vida, seus atributos, no que podemos ver acerca de Ezequiel. Duas coisas, primeiramente. O marido que foi Ezequiel. Ezequiel era um profeta casado. Ezequiel era casado e muito apaixonado por sua esposa, referindo-se a ela como a delícia dos seus olhos. Expressão essa traduzida como a pessoa a quem ele mais amava. Mas Deus o avisa que ele ficaria viúvo. E no 4º ano do seu ministério profético, Ezequiel perde a sua esposa. Nós vemos ainda Ezequiel como profeta do exílio. Aos 25 anos de idade, o jovem sacerdote Ezequiel, ele foi levado cativo por Nabucodonosor para o exílio babilônico, com mais 10.000 judeus juntamente com ele. Aos 30 anos, ele foi chamado por Deus para exercer o seu ministério profético, que perdurou provavelmente até os seus 52 anos de idade. Então veja que Ezequiel é um profeta do exílio, porque depois que fazia 5 anos que ele estava exilado lá na Babilônia, às margens do rio Quebar, Deus o chama para exercer o seu ministério profético, quando ele tinha 30 anos de idade. E dali ele profetizou no exílio durante aproximadamente 22 anos. Então aqui nós vemos o marido que foi o profeta Ezequiel, alguém que amava a sua esposa. Entretanto, Deus disse que ela iria morrer durante o seu ministério no exílio babilônico. E nós vemos o profeta do exílio. Deus o chamou durante o seu exílio. Depois que ele havia sido levado pelo rei Joaquim, por Nabucodonosor, para o exílio babilônico, Deus o chama ali dentre os demais exilados de Israel. O próximo slide, nós veremos o contexto espiritual do exílio babilônico. Então veja, preste muita atenção nisso. Israel encontrava-se abandonando ao Senhor para adorar outras divindades pagãs, como, por exemplo, o deus Tamuz ou a deusa Estar, que são deuses babilônicos da fertilidade. O deus Tamuz era o deus da fertilidade, a divindade pagã que detinha o controle sobre a agricultura, sobre a fertilidade, sobre a chuva, sobre a produtividade agrícola. Como Israel era uma sociedade agrícola, a adoração ao deus Tamuz era de extrema, de grande importância. Adorar um deus cuja sua principal função
o poder está basicamente sobre a fertilidade, sobre a agricultura, sobre a produção agrícola. A adoração a Tammuz era caracterizada pela prática de sacrifícios humanos. Sacrificavam crianças, praticavam orgias nos seus cultos, incestos, além da prática da prostituição cultural. É nisso que Israel estava envolvido. Israel estava imitando a prática pagã, idólatra, dos povos vizinhos que a circuncidavam. Como a prática do sexo nos templos pagãos, através das prostitutas cultuais, esperava-se que Tammuz produzisse semente fértil e chuva para uma boa colheita a Israel. Esse é um dos motivos pelos quais Israel abandonou ao culto ao Deus verdadeiro e passou a cultuar aos deuses pagãos da Babilônia, a praticar infidelidade espiritual, que é a idolatria, juntamente para com deuses como esse Tammuz e a deusa Estar. Esse é o contexto espiritual no qual Israel se encontrava durante o exílio babilônico. É por esse motivo e por outros que Ezequiel, a mensagem que Deus manda Ezequiel profetizar é uma mensagem dura, uma mensagem de juízo, uma mensagem de condenação, de juízo da parte de Deus justamente para com seu povo Israel. Israel havia apostatado da fé. Israel estava servindo e adorando deuses falsos, deuses pagãos. No próximo slide, nós veremos aqui uma definição do que seja idolatria, já que essa é uma das principais condenações que Ezequiel profetiza aqui no seu livro. Então eu optei por trazer para nós como podemos definir idolatria. Uma definição mais básica é essa: idolatria é a rejeição consciente e deliberada da adoração a Deus pelo que Ele é e pela falta de contentamento pelo que Ele faz ou pode fazer. Idolatria é a rejeição do Deus verdadeiro por um Deus falso. Onde nós encontramos base para essa definição? Em Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1, nós encontramos alguns versos ali que dão base bíblica para essa definição do que seja idolatria. Acompanhe comigo a leitura que faço dos versos 21, 23 e 25. Verso 21. Paulo diz assim: tendo conhecido a Deus, não adoraram a Deus e nem lhe renderam graças. Antes, pelo contrário, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, e bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados no lugar do Criador. Veja por esse texto que a idolatria tem como pressuposto o conhecimento de Deus. A Escritura diz que os homens, apesar de terem conhecido a Deus por meio da revelação natural, por meio da revelação geral, que é a natureza, as coisas criadas por Deus, por meio da criação, os homens conheceram a Deus. Entretanto, rejeitando-o conscientemente, deliberadamente, não o adoraram e muito menos lhe renderam graças. O que eles fizeram? Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, que é a idolatria.
e adoraram e serviram coisas criadas no lugar do Criador. Perceba que a idolatria consiste em retirar um Deus e colocar outro no lugar dele. De modo que o altar, que é o nosso coração, nunca fica vazio ou desocupado. Se Deus não está lá, ocupando o altar do nosso coração, um outro Deus falso estará ocupando o altar dos nossos corações. Perceba pela leitura desses versos que, portanto, a idolatria é uma rejeição consciente da adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Só que no lugar dele eu coloco um outro Deus falso. No próximo slide, nós encontramos o mecanismo da idolatria. Como que ela funciona? Como que ela age no idólatra, no adorador? Ela é composta, o mecanismo da idolatria é composta por uma tríade, que é 3 palavras: confiança, amor e obediência. Essas 3 palavras, elas refletem toda e qualquer idolatria, toda adoração idólatra. Confiança, o amor, que é a adoração, e a obediência. Veja que a idolatria, ela ocorre quando confiamos em algo qualquer, quando deveríamos confiar em Deus. A idolatria ocorre quando amamos algo qualquer, quando deveríamos amar a Deus. E a idolatria ocorre quando obedecemos a algo qualquer, quando deveríamos obedecer a Deus. Fugiu, me perdoe, irmãos. O ídolo exige do seu adorador confiança, que você creia nele. O ídolo exige do seu adorador um amor. A adoração em si, propriamente dita, que você o adore, que você tenha afeição por ele, que você tenha sentimentos por ele. E o ídolo exige do adorador obediência, que você preste culto a ele, que você preste homenagem a ele, que você se incline a ele, que você se ajoelhe diante dele, que você se renda a ele. Essa é a tríade que fundamenta, que embasa toda a adoração idólatra. Confiamos no ídolo, amamos ao ídolo e, por fim, obedecemos ao ídolo, dizemos sim para o ídolo, falamos amém para o ídolo. E isso ocorre porque todo homem é um adorador por natureza. Todo homem é um adorador por natureza. Deus nos fez assim, com o senso do divino. Todo homem tem dentro de si, no seu ser interior, aquilo que a teologia chama do senso do divino. Todo homem sabe que há um ser espiritual maior e acima do que ele. Por isso ele sempre estará de joelhos prestando adoração, ou ao Deus verdadeiro ou ao Deus falso. O homem é um ser originalmente teocêntrico. Quando o homem foi criado, ele foi criado, Adão e Eva foram criados originalmente para adorar a Deus, como tendo Deus como sua referência. Entretanto, depois da queda, o homem deixou de ser teocêntrico e passou a ser, infelizmente, egocêntrico. Somos amantes de nós mesmos. Amamos a nós mesmos. Por isso, quando não amamos ao Deus verdadeiro, amamos um falso ídolo, fabricado pelo nosso próprio coração. Talvez você pode pensar, eu adorar um Deus de barro, um Deus de metal, um Deus de pedra? De jeito nenhum. Eu não sou tão ingênuo assim.
Mas o nosso coração fabrica ídolos de toda sorte. O problema, a raiz do problema é o nosso coração. Talvez nós nos achamos muito sábios, com muito estudo. O homem moderno, ele fabrica ídolos à sua própria imagem e semelhança. Ele adora a si mesmo, acima de todas as coisas. Ele adora o seu conhecimento, adora a sua autoimagem, ele adora os seus títulos, ele adora o seu cargo, ele adora as suas posses, os seus bens, ele adora a si mesmo, em última instância. Adora as suas ideologias, adora as suas posições éticas, filosóficas, acadêmicas. Quando o homem não adora a Deus, ele adora a si mesmo. Essa é a triste realidade que Ezequiel nos aponta. Próximo ponto, o estudo nos destaca a profecia ilustrada de Ezequiel. Embora cheia de simbolismos, a mensagem de Ezequiel ela é clara. As nações precisam conhecer ao Senhor. A expressão saberão que eu sou o Senhor, que aparece 32 vezes no livro de Ezequiel, saberão que eu sou o Senhor, tem uma dupla mensagem. Israel saberia que o Senhor anuncia e cumpre as suas promessas, e que o Senhor é soberano sobre todos, prende e livra de acordo com os propósitos dele. Nós falaremos mais à frente sobre isso. A expressão saberão que eu sou o Senhor é a expressão que Deus usa para Israel dizer a Israel, através dos meus atos de justiça, através dos juízos, através da minha palavra, Israel saberá que eu sou o Senhor. Ainda que através de punição, de castigo, de condenação, mas Israel precisa conhecer ao Senhor e da pior forma, através da sua ira. Ezequiel é uma profecia não contra as nações pagãs, mas contra Israel. A palavra de Ezequiel é dirigida a Israel primeiramente. Apesar do Senhor castigar coletivamente várias gerações de uma nação, cada geração e cada pessoa que faz parte dela são pecadoras e merecem a disciplina do Senhor. É no capítulo 18 de Ezequiel que nos é dito assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, no capítulo 18 do seu livro, ele diz que cada um é responsável pelo seu pecado. O pai não paga pelos pecados do filho, nem o filho paga pelos pecados do pai. A alma que pecar, essa será responsável pelos seus próprios atos. O próximo slide, ainda vendo sobre a profecia ilustrada, dentre as várias profecias em Ezequiel, uma das que mais se destacam é Ezequiel diante de um vale de ossos secos, capítulo 37. Uma das passagens mais conhecidas em Ezequiel. Deus revela a Ezequiel o estado espiritual de Israel, que era um estado de morte espiritual, e que somente o Espírito de Deus poderia ressuscitá-los dentre os mortos, tirando-os daquela terrível condição, por meio da pregação da palavra de Deus através do profeta. Esta é uma das profecias, se não a mais conhecida, a que mais se destaca no livro de Ezequiel. Ezequiel perante um vale de ossos secos, onde Deus mostra que Israel somente poderia ser restaurada
por meio do Espírito de Deus, agindo por meio da pregação, da exposição da palavra de Deus àqueles ossos secos, que ao ouvirem a palavra de Deus, eles se ressurgiriam, ressuscitariam dentre os mortos. Próximo slide, nós vemos acerca de algumas doutrinas que o livro de Ezequiel destaca. A primeira delas é a santidade de Deus. Deus é santo e por isso ele não tolera o pecado do seu povo. É isso que Ezequiel está falando a Israel. Devido à rebeldia de Israel, Ezequiel vê a glória de Deus se afastando cada vez mais. Gradualmente, a glória de Deus que estava no templo em Israel, ela vai se afastando cada vez mais no livro de Ezequiel. A santidade de Deus é o atributo moral que o distingue de toda a sua criação. E a santidade de Deus é o atributo que demanda, que exige que ele faça justiça, punindo o mal, o pecado, onde ele for encontrado, até mesmo no meio do seu povo. É justamente isso que está acontecendo em Ezequiel. Deus está punindo o pecado do seu povo. Por conta de quê? Que Deus é santo. E ele não tolera o pecado. Os juízos de Deus são decorrentes da sua santidade. Isto é, a santidade de Deus é o fundamento para a sua disciplina, para a sua correção, para o seu castigo, para a punição divina. O fundamento de tudo isso é a santidade de Deus. É porque Deus é santo e ele não pode tolerar o pecado diante da sua vista, que ele pune, que ele castiga, que ele corrige, que ele disciplina, que ele instrui. Então, a santidade é o fundamento de validade para que Deus possa corrigir o seu povo, disciplinar o seu povo, até mesmo punindo-o, castigando-o. Próxima doutrina destacada no livro de Ezequiel é a soberania de Deus. Deus é soberano. A raiz da soberania de Deus está fundamentada em quê? Na sua onipotência e no seu poder criador. Deus só pode ser soberano porque ele é onipotente. Se ele não fosse onipotente, ou seja, possuindo todo o poder nas suas mãos, ele deixaria de ser soberano. E porque ele é o criador de todas as coisas, ele pode ser soberano. É por conta da conjugação desses dois atributos, onipotência e poder criativo, que a raiz da soberania de Deus está fundamentada. Pensar na soberania de Deus é pensar que Deus é aquele que planeja, determina e executa todas as coisas. Todos os eventos e todos os acontecimentos da história. Que Deus possui o controle completo e absoluto de cada situação, a fim de que o seu propósito seja alcançado e possa manifestar o seu amor, a sua justiça e a sua glória. É nisso que consiste a soberania de Deus. Que Deus é aquele que planeja todas as coisas, que determina todas as coisas e que executa todas as coisas em última instância. Soberano é aquele que possui o governo absoluto, pleno, total, e por isso nada pode escapar ao seu domínio. Por isso, o julgamento de Deus sobre o povo de Israel e a futura restauração era uma prova da soberania de Deus, ao refinar, ao purificar o seu povo para servir aos seus propósitos. A destruição de Jerusalém não é fraqueza de Deus, não era fraqueza de Deus, mas é o seu poder soberano demonstrado ao destruir
e ao restaurar Israel, a fim de que o seu amor, a sua justiça e a sua glória pudesse se manifestar na vida do seu povo e também manifestar nos povos pagãos. É assim que a soberania de Deus é manifesta no livro de Ezequiel. Talvez podemos pensar que foi uma fraqueza de Deus a destruição de Jerusalém. Mas dentro do contexto da soberania divina, Deus é aquele que planeja, determina e executa todas as coisas, todos os eventos e todos os acontecimentos da história, possuindo completo controle e absoluto de cada situação, em nível global, mundial, em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, em nível familiar, em nível individual. Nada escapa do controle, do governo, da providência de Deus nas nossas vidas. Nada escapa. É assim que a soberania divina é destacada no livro de Ezequiel. No próximo slide, nós veremos 3 coisas aqui. A correlação entre Ezequiel e o Novo Testamento. Ezequiel não é mencionado em nenhum outro livro da Escritura. Ezequiel, como eu disse lá no início, é um livro muito difícil de ser lido e interpretado. E nós veremos aqui 3 coisas a destacar. A primeira é que Ezequiel foi chamado Filho do Homem. Mais de 60 vezes essa expressão, Filho do Homem, se repete no seu livro. E essa expressão enfatiza o quê? Enfatiza a humanidade de Ezequiel, enfatiza a fragilidade do profeta. Por contrastar com a glória e o poder de Deus. Jesus faz uso da expressão afirmando que ele tinha tanto a natureza divina como a natureza humana. Jesus Cristo, no Novo Testamento, também é chamado de o Filho do Homem. Diferentemente do profeta Ezequiel, onde para Ezequiel é enfatizada apenas a sua fragilidade, a sua humanidade frágil, de quem Deus usaria para profetizar ao seu povo, Jesus afirma que ele também é o Filho do Homem. Entretanto, para Jesus, enfatizando a sua natureza divina como a natureza humana. Segunda coisa a destacar é que Ezequiel anunciou o Rei Pastor. Em Ezequiel 34, encontra-se a profecia que se cumpriria em Jesus, o bom pastor de João capítulo 10. Em Ezequiel 37, é anunciado o reino estabelecido por Deus sob a autoridade do Messias, apontando para o Rei Pastor Jesus Cristo. Vamos dar uma breve olhada aqui no capítulo 34 de Ezequiel, verso 11, que nos diz assim, capítulo 34. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales, em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão, num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de voltas as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca.
mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Até aqui é suficiente. Ezequiel anunciando o reinado do rei pastor, aprontando para o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, de João capítulo 10. Terceiro e último ponto a destacar é que Ezequiel vê a restauração de Jerusalém. A visão da restauração do templo de Jerusalém, foi tomada pela igreja primitiva como uma referência ao templo que Cristo estava construindo entre os cristãos como pedras vivas, sendo ela a herdeira das promessas de restauração de Ezequiel. Isso nós encontramos lá no final do livro de Ezequiel, capítulos 40 a 42. Ezequiel vê a restauração do templo de Jerusalém. A mensagem de Ezequiel, sim, foi uma mensagem dura, uma mensagem de juízo a Israel, uma mensagem de condenação, de punição, de castigo, de ira da parte do Senhor, por conta da idolatria, por conta da apostasia, por conta do abandono do culto ao Deus vivo e verdadeiro no exílio babilônico. Porém, a mensagem de Deus é uma mensagem de juízo, mas de misericórdia, de juízo, mas de graça. Ezequiel vê, Deus mostra a Ezequiel numa visão a restauração do templo de Jerusalém que havia sido destruído por Nabucodonosor. Então essa é a esperança, essa é a mensagem profética de esperança que o livro de Ezequiel nos traz. A nossa conclusão final que o estudo nos traz é que Ezequiel nos ensina que a soberania de Deus nos encoraja nos momentos de tribulação. Portanto, irmão, sabendo que um dia o Senhor virá com sua glória sobre a terra, cabe a nós o quê? Permanecermos firmes, buscarmos nos apresentar santificados a Deus. Esse é o propósito do livro de Ezequiel. Que nós sejamos encorajados pela soberania de Deus nos momentos de tribulação. E nós estamos passando por um momento de grande tribulação. Momento pandêmico. Um momento de tribulação global. Que nos atinge individualmente, nacionalmente e mundialmente. E que muitos estão desesperados. Muitos estão com medo. Muitos estão temerosos. Muitos estão perdendo a esperança, a fé. E a mensagem do livro de Ezequiel é que nós confiemos na soberania de Deus. Deus não perdeu o controle durante a pandemia. A pandemia não significa fraqueza de Deus, que Deus é incapaz de vencer o vírus dessa doença. A soberania de Deus nos aponta que há um Deus que planejou todas as coisas, que determinou todas as coisas e que executa todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do poder soberano e providente de um Deus criador soberano que é bom, justo e santo. A soberania de Deus é o que nos deve levar ao encorajamento. Deus não perdeu o controle em nenhum momento sequer. Tudo que se passa nesse mundo está debaixo do poder soberano de Deus.
Por isso, essa é a conclusão final do livro de Ezequiel. Sabendo que Deus um dia virá com sua glória, cabe a nós permanecermos firmes, irmãos. Firmados, arraigados, fundamentados num Deus que é santo, num Deus que é soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre os céus e a terra, e nos apresentarmos santificados diante dele. Assim que nós concluímos esse estudo, assim que nós encerramos essa lição, essa visão panorâmica do livro no profeta Ezequiel. Eu quero te agradecer, você que nos acompanhou aqui nessa manhã, quero agradecer pela sua paciência, pedir a vocês que possam meditar nessa lição, ler a sua revista, se ainda não fez, meditar nessas palavras que Ezequiel nos encoraja nessa manhã. Vamos orar? Convido você a orar e assim estaremos encerrando mais essa BD. Oremos. Deus santo, justo e verdadeiro. Deus que não se compraz com o mal, com o pecado, com a idolatria. O Deus que nos ama tanto, que entregou o seu próprio Filho para que pudéssemos ser salvos da ira vindoura. O profeta Ezequiel nos mostra o quanto o Senhor é santo e deseja que seu povo seja santo, que caminhe em obediência e submissão ao Senhor. Assim como seu Filho Jesus Cristo caminhou durante todos os anos de sua vida, pautado pela submissão, pela obediência, pelo temor ao Senhor, a fim de que não o desagradasse. Assim o Senhor espera que nós façamos. Assim o Senhor espera que em meio às tribulações, aos sofrimentos, às tristezas, possamos confiar no Senhor, continuar olhando para o Senhor, continuar olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos traz esperança. Nos ajuda, ó Deus, a confiarmos em Ti, a não levantarmos ídolos ocultos nos nossos corações, a não praticarmos, a não sermos infiéis ao Senhor. Nos ajuda, Pai. O livro de Ezequiel nos mostra quanto nós somos capazes de levantarmos ídolos nos nossos corações e deixarmos de adorar ao Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a confiarmos unicamente no Senhor, a prostrarmos unicamente ao Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Uma ótima semana. Deus abençoe você em nome de Jesus.